seja bem-vinda ou bem-vindo por aqui. Hoje eu quero falar sobre Rapicracia, uma obra escrita pelo autor espanhol Edgar Cabanas e a marroquina Eva Illouz. O Edgar é da linha da psicologia e a Eva vem ali da comunicação, literatura e sociologia. São pesquisadores, né, que têm uma trajetória bem interessante e que desenvolveram esse livro como uma crítica muito interessante ao movimento da psicologia positiva. O subtítulo do Rapicracia é Fabricando Cidadãos Felizes, e isso traz muito bem a ideia e o conceito por trás dessa obra. Ela foi publicada aqui no Brasil pela editora Ubu, que também lançou o livro no circuito, e justamente nos faz pensar sobre a cultura da felicidade quase imposta como uma ditadura. E eles fazem uma crítica muito interessante a um movimento que ficou muito conhecido a partir dos anos 90 nos Estados Unidos e que depois também passou para outros países, chamado psicologia positiva. E ela é muito encabeçada pelo psicólogo norte-americano Martin Seligman. Acho que ele é norte-americano, tenho quase certeza que sim. Eu já tive algumas experiências com a psicologia positiva, já achei materiais interessantes, né, sobre esse tema e tudo mais, mas a própria obra do Martin Seligman em si, eu não conseguia avançar muito e eu não sabia muito bem o que me incomodava. E eu acho que a partir dessa leitura, eu comecei a entender um pouquinho melhor o que estava me incomodando na psicologia positiva. Eu tenho aqui umas obras também sobre o assunto que eu preciso ler mais e tudo mais, para enriquecer esse meu entendimento, mas aqui no Rapicracia eu sinto que aqui no Rapicracia eu visualizei alguns aspectos que me deixaram preocupada, apesar de terem pontos que eu discordo também, mas é muito interessante a tese geral desse livro. E do que os autores falam? A felicidade, ela acabou sendo fetichizada e colocada sob o rótulo de um produto. E isso vem muito da nossa sociedade capitalista e do movimento neoliberal, que trata o sujeito muito como alguém que está isolado e que precisa corresponder às demandas sociais, inclusive do seu próprio bem-estar, inclusive da sua própria saúde mental, para se ver integrado nesse sistema. E isso passa também por uma ideia muito meritocrática de saúde, que é preocupante. Meritocrática no sentido de você é responsável por estar feliz ou não estar feliz, você é responsável por ter depressão ou não ter depressão. Os recursos estão aí, você tem que buscar, você tem que dar um jeito, e isso também acaba se alinhando muito com uma questão mercadológica. E aí é que as coisas começam a se complicar também. Os autores criticam uns pontos que se referem muito à forma como a psicologia positiva criou uma ciência, né? Muito na perspectiva de que o que eles propõem não é tão novo assim. Parece mais uma reformulação de alguns conceitos mais comuns da cultura americana, principalmente, norte-americana, e a partir disso embalaram essa proposta com uma perspectiva que fosse comercial, né? Eu não acho que, e aí eu quero fazer um adendo, que eu não acho que a premissa da psicologia positiva seja problemática, né? Porque como que eu entendia também o meu primeiro conceito de psicologia positiva era de realmente ser uma linha de pesquisa e de intervenção que trabalhasse mais na prevenção aos transtornos mentais, que trabalhasse mais em prol da saúde mental e que olhasse também para o que desenvolve aspectos positivos da humanidade, né? Aspectos que são que nos deixam mais encaminhados para uma realidade melhor e
enfim. Só que o problema está em como há um foco muito forte nas questões individuais. E aí é que eu acho que os autores fazem uma crítica muito inteligente aqui de pontuar o quanto isso é problemático, né? Quando a gente joga a responsabilidade pela saúde mental do indivíduo, ou a saúde mental vira meio que um adereço, vira meio um produto que eu mostro e exibo por aí, isso pode ser complicado, né? Porque a felicidade, né? Aqui também a gente tem uma problematização desse conceito, mas estar bem, né, não depende só do indivíduo, e a gente tem uma dimensão social e política e cultural que também precisa ser olhada e também precisa ser mudada. E o que os autores trazem aqui também é momentos em que alguns autores da psicologia positiva acabam trazendo uns estudos muito esquisitos, assim, meio que de que o acesso à renda ou diminuição das desigualdades de renda não traria necessariamente felicidade para as pessoas. Mas é estranho, assim, a forma como esses estudos são construídos é meio esquisita. E também, né, a gente tem que olhar para outros estudos que demonstram, sim, que a questão de você privar uma pessoa de uma renda mínima para ela ter dignidade, para ela viver com dignidade, ter serviços de saúde, serviços de educação, enfim, de moradia, tudo isso, claro que vai impactar na felicidade das pessoas. E isso tem outros estudos que mostram isso, e que tem muito corpo que mostram que a gente não pode falar de bem-estar sem olhar para o contexto, sem olhar para o todo, né? E aí as críticas também decorrem no sentido do quanto a psicologia positiva também ela foi meio que vendida para empresas, para políticos, e no final das contas parece que ela não traz nada de novo, ela não resolve os problemas mais estruturais que nós temos e acaba indo para esse lado de culpabilizar o indivíduo, culpabilizar a pessoa que está em sofrimento mental pelo seu próprio sofrimento. Então, um trabalhador que está numa atividade totalmente precarizada, que não tem direito a lazer quase, que mora numa cidade super conturbada, sem acesso a transporte, sem acesso a moradia digna, né, com um salário de miséria, com o poder de compra caindo cada vez mais, como a gente está vendo no Brasil, isso tudo vai esfacelando o bem-estar. E a gente não tem como dizer é culpa sua se você não tem saúde mental, né? A saúde mental, ela não é uma coisa criada, assim. Aí tem questionamento a alguns conceitos como a resiliência, né? Como que ela foi desenvolvida, né? Como que ela é aplicada, ela é entendida de uma forma ideológica que favorece essa mentalidade neoliberal que é catalisadora de muito adoecimento também. Então, é bem interessante o que os autores trazem aqui. É uma leitura que não sei se vai interessar mais quem tem uma conexão com a psicologia, mas eu acho que qualquer pessoa pode ter acesso, assim, porque não é uma linguagem muito difícil. E claro que eu tenho minhas ressalvas, né? Por exemplo, quando eles falam sobre o mindfulness, que o mindfulness também, a meditação ou atenção plena, também às vezes é tratada como um produto. Mas também depende muito de qual leitura de mindfulness você está aplicando e você está promovendo. Porque algumas perspectivas de mindfulness são extremamente conectadas com o desenvolvimento da compaixão. E o desenvolvimento da compaixão não apenas por si mesmo, mas também pela sua comunidade, pelas pessoas que estão à sua volta, pelas pessoas que você não conhece. E ao invés de se trabalhar numa perspectiva de passividade, a gente tem uma conexão de compaixão que também implica a intenção
de mudança, né? Então, eu tenho minha crítica aqui quando eles falam de mindfulness, quando eles falam de algumas outras coisas, mas eu entendo também, né, que eles estão falando de uma forma de mindfulness que também está aí circulando, né, que também a gente não pode falar dos coaches como um movimento único e sólido, mas também a gente vê muitos coaches com essa questão da positividade tóxica, né, dessa coisa assim que não tem uma sustentação comunitária, né? Eu penso em mim, né? No meu desenvolvimento, eu tenho que superar as outras pessoas, eu tenho que ser um vencedor, eu tenho que ser rico, eu tenho que ser tudo isso, e não olho para a felicidade compartilhada também, né? Para as questões que perpassam as nossas relações e a nossa sociedade. E aí a gente cai realmente num aspecto muito raso. E eu acho que foi uma leitura bem interessante, que eu recomendo. Tem trechos que eu marquei muita coisa aqui, que achei bem interessante mesmo. A questão do corporativismo também que se criou nesse movimento da psicologia positiva, né? Como ela é vendida em diversos contextos, ou também na educação, o impacto que isso acaba tendo, né, em que a gente também não... parece que eu tenho que manter as pecinhas felizes ali, pensando nessa lógica industrial, capitalista, né, e realmente seguindo esse subtítulo da fabricação de cidadãos felizes, fabricação de uma felicidade que na verdade é um conformismo, ou um movimento de autoexigência, autocriticidade, que também é muito danosa, ou simplesmente um movimento egoísta em que eu penso apenas na minha felicidade, no meu bem-estar, e dane-se e se exploda o mundo. Quando a gente precisa muito, hoje, pensar na perspectiva do nós, né, da construção e da conexão entre as pessoas, né? Então, é isso. Recomendo, né? Vocês podem adquirir com a editora Ubu ou outras lojas por aí. E é isso. Beijos e até a próxima.